Aproveitando a sua fala, uma grande consequência que a pandemia está trazendo é a situação econômica do país, não é? Então, assim, qual seria o seu posicionamento, o seu entendimento do que o país poderia fazer para diminuir essa margem de pessoas que estarão desempregadas e que não terão comida nas suas mesas? Primeiro, a, a mentalidade não deve ser a mentalidade fiscalista, aquela que deve ter um controle fiscal absoluto do orçamento da União, porque isso lá na frente pode causar o desemprego e pode causar uma desestruturação da economia. Não é hora de pensar nisso. É hora das finanças do Estado brasileiro estarem todas voltadas para a defesa dessa crise sanitária e de desemprego que a gente vive. A questão da crise fiscal é depois. O que a gente não pode é ter um auxílio de 150 a 300 reais. A gente tem que ter um auxílio de 600 reais. A gente tem que, no mínimo, 600 reais. A gente tem que ter uma plataforma de empréstimo usando os organismos oficiais em parceria com os bancos privados de financiamento a curto, a longo prazo, com juros módicos ou sem juros, para os empresários brasileiros que estão sofrendo, principalmente os pequenos e médios empresários. Na área do turismo, por exemplo, que é no Rio Grande do Norte muito significativa, todos eles estão sofrendo muito. O governo tinha que ter linha de financiamento que protegesse isso. Enquanto isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o maior blefe do Brasil recentemente, ele e o presidente da República, mas ele é um grande blefe, o tal do posto Ipiranga. Não resolve nada, não faz reforma, não propõe nada diferente. É um incompetente, um charlatão da economia. E aí o Brasil está nessa desavença toda e nessa incapacidade administrativa. Então o Brasil tem condições, nós somos a 10ª economia do mundo, 10ª caiu agora, parece que é 11ª ou 12ª no governo Bolsonaro. O Brasil tem capacidade de investimento nessas áreas com uma certa facilidade. E até porque o pensamento mundial está dizendo o seguinte, das pessoas que prezam pelos mais pobres e querem uma economia estabilizada. Quando você financia a grande pobreza, isso reverte em benefícios através de imposto, de consumo, que vão para o Estado. Olhe bem, o Brasil, quando teve aquela ajuda de 600 reais, que foi dada pela oposição, o governo queria 200, a oposição botou para 500, e ele, para não perder, só para isso, para não perder, aumentou mais 100, foi bom, ótimo, pela luta da oposição. Olhe bem, o Brasil diminuiu a desigualdade de renda. Está aí, todas as estatísticas estão aí, diminuiu a desigualdade de renda. Os estados passaram a arrecadar. Olhe bem, uma pandemia, uma crise, setores econômicos parados, na indústria, no comércio, no serviço, e a arrecadação aumentando. Por quê? Porque essa ajuda emergencial chegou. Tem vários economistas, como Piketty, por exemplo, um economista moderno, ele defende esse financiamento. Então a gente tem que ter uma perspectiva não fiscalista, mas humanitária, inclusive na economia. E o Cidadania defende isso. Ou a gente aplica essas medidas na economia, ou a gente não vai sair dessa crise de forma satisfatória. Vamos mudar um pouquinho, estávamos falando de Brasil, vamos falar de Rio Grande do Norte. Como é que o estado do Rio Grande do Norte pode buscar nos bons exemplos para lidar com a pandemia? O que a gente pode trazer para cá que foi exitoso, que daria certo? Primeiro, não aceitar o negacionismo. Aceitar a ciência como política sanitária. Esse é o primeiro ponto que deve ser feito. O governo FATA está fazendo isso. Segundo, a Prefeitura de Natal não está fazendo isso. Ela, assim, passando remédios que não têm nenhuma eficácia de saúde pública, o mundo todo superando. Essa ministra agora, que ia ser ministra e que Bolsonaro não colocou a mulher para ser ministra, porque a mulher era competente, a mulher defendia a ciência, a mulher defendia os protocolos sanitários, e não dava certo com ele. A mulher queria vida, ele queria morte, então não dava certo um com o outro. Ela disse, olha, ele perguntou, a questão da cloroquina, da ivermectina, ela disse, olha, isso é um protocolo superado. A ciência do mundo todo já disse que isso não funciona. E o prefeito de Natal, lamentavelmente, que é médico, defendendo a ivermectina como se fosse a salvação da humanidade. Aí eu pergunto a você que está ouvindo aqui, vocês acham que os Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, a China, o segundo país mais rico do mundo,
A Alemanha, terceiro país mais rico do mundo, estariam passando essa crise toda se tinha ivermectina para salvar as pessoas com tratamento precoce? É muita idiotice, né? A gente não pode ir por esse caminho. Mas houve um ponto positivo. O governo, capitaneado pelo Ministério Público, pela Justiça, pelo Poder Judiciário, se uniu ao prefeito, e isso é que é importante. Aí, nesse caso, eu quero parabenizar o prefeito, Álvaro Dias, e a governadora Fátima Bezerra, que se uniram em defesa da saúde pública do Rio Grande do Norte. E esse foi o ponto positivo que existe na nossa política. O resto, essas fofoquinhas, intriga, que um botou, um vacinou mais que outro vacinou menos que outro, isso só destrói, isso não constrói. A gente quer que venha vacina para cá, e vem muito pouca. Que a gente está dizendo, o governo não vacinou não sei o que, menos, não sei o que lá, com dados distorcidos. O que a gente quer é o seguinte: Natal está vacinando pouco. Eu não estou, assim, achando que isso deve ser a melhor coisa, não. O que há mesmo é falta de vacina. Aqui tem pouca vacina. E no Natal tem 300 postos de saúde ou 200 postos de saúde, não sei, assim, o dado certo. Se olhe bem, se tem 100 postos de saúde e a gente tem a capacidade de vacinar, por exemplo, 60 pessoas por dia, 30 de manhã e 30 de noite. Uma pessoa faz isso de manhã, outra pessoa faz à noite, multiplica aí isso pelos postos de saúde, digamos que sejam 100, multiplique isso por semana, multiplique isso por mês, e você veja a quantidade de pessoas. O Brasil tem a maior capilaridade de postos de saúde do mundo. O Brasil tem capacidade, os Estados Unidos agora estão vacinando 2.500.000 pessoas por dia. O Brasil tem condições hoje, se tiver vacina, de vacinar 3 milhões de pessoas por dia. Nós vacinamos na H1N1 em 3 meses, em 4 meses, 80 milhões de pessoas. Estava resolvida essa questão já, se a gente tivesse vacina. O governo federal negou a vacina. Então, o grande culpado é o governo federal. Claro que os governadores estão tomando providências, já fizeram uma grande frente para comprar vacina. Governador, prefeito. Por quê? Porque tem um governo que não colabora. Isso só existe no Brasil. Em nenhuma parte do mundo houve isso. Os presidentes da República, os primeiros-ministros estão querendo unir a nação. A gente está precisando de gente que pacifique a nação brasileira. Que não fique pensando na próxima eleição, mas fique pensando na saúde agora do nosso povo. Unificar brasileiro, corações, mentes, amores, acabar com divergência nessa época. Depois volta, não tem problema nenhum, é da democracia, é sintomático. Agora, a oposição tem seus pecados do ponto de vista político. Fica um brigando com o outro, dizendo que o PT é não sei o quê, o PT disse que a outra não, porque votou em Bolsonaro. Aí Ciro Gomes disse que não pode dar colher de chá a Lula, que é da oposição. Aí o PSDB disse que não, que está tudo errado, Ciro Gomes também é não sei o quê. Isso tem que acabar. A gente tem que fazer um programa de união nacional, tirar as vaidades, as pretensões políticas dos partidos, né? Sentar em cima de um programa mínimo e depois escolhe o candidato sem nenhum preconceito, sem nenhum veto. A primeira coisa, sentar e dizer: ninguém veta ninguém, nem agora ninguém escolhe ninguém. Vamos nos unir, porque o que a gente precisa é derrotar uma ameaça constante à democracia, que é esse presidente Bolsonaro, que o que ele entende mesmo é de milícia e de desrespeito às instituições. Valber, trazendo um pouquinho, a pandemia faz parte da nossa realidade, né? E ano passado tivemos a campanha política, tivemos eleições, que teve um formato diferenciado por conta da circunstância, né, de pandemia. Então, a rede social passou a ganhar um espaço muito maior do que já tinha. As pessoas passaram a vender suas ideias, a mostrar seu dia a dia, isso ficou muito mais nítido. Como é que você vê a utilização das redes sociais hoje na política? Olha, eu sou otimista em relação a isso. As redes sociais cada dia vão sofrer mais influência e vão passar mais influência. Ela pode ser por bem e pode ser por mal. Eu aposto que as forças do bem, as forças que gostam da vida, as forças que gostam da liberdade, da democracia, da justiça social, da distribuição de renda, essas forças no mundo inteiro vão terminar vencendo essa parada. Eu acredito, independente de alguns filósofos e de alguns seres humanos, que a maioria esmagadora dos seres humanos é formada de gente de bem, gente boa, gente que quer amor, carinho, justiça, empatia. Essas milhões de pessoas querem isso. Essa distribuição de ódio,
de extremismo, de radicalismo, de instigação de um contra o outro, como se fosse inimigo, a gente deve trabalhar contra. E as redes sociais podem ajudar nisso. Ela ajuda tanto a separar, como ela pode ajudar a unir. Ela foi capaz de eleger, por exemplo, ajudar a eleger Trump, que é um adepto da violência, da truculência, da dissídia, e depois elegeu Biden. Quer dizer, não foram as redes sociais, mas elas ajudaram a isso também, né? Então, a gente tem, no mundo, que lutar, tanto na sociedade como na utilização das redes sociais, que ela floresça o bem. Mas ela vai ser utilizada também para fazer o mal. E essa luta não é do bem contra o mal. Não é um negócio maniqueísta desse. É muito mais profundo, né? É de pessoas querendo que a humanidade viva de uma forma melhor, mais confortável e sem tanta violência. Falando sobre isso, você está acompanhando o Tempo de Cidadania, que é um projeto do Cidadania justamente para fazer essa conexão de quem está aqui desse lado com você que está em casa. Explica para a gente, para quem está acompanhando, entender melhor essa ideia, Valber. Olha, a ideia é integrar as pessoas, homens, mulheres, velhos, jovens, sem nenhum preconceito. O Cidadania é um partido diverso, agasalha as pessoas, desde que elas defendam as liberdades democráticas e o Estado de Direito. O resto a gente vai construindo consensos. O Cidadania quer gente aqui. Homem, mulher, homossexual, branco, negro, gordo, preto, não interessa. O que a gente quer construir é uma sociedade que respeite uns aos outros. Uma sociedade que, se puder, delete o ódio. Uma sociedade que saiba construir consensos, mas que saiba divergir também. A divergência é fundamental na democracia. O que não pode faltar é o respeito. E agora, essas redes bolsonaristas, elas pregam a falta de respeito. Ela, quando diverge de mim, ela não combate a minha ideia do que eu acho do tamanho do Estado, do que eu acho da economia, do que eu acho do funcionamento das instituições. Ela quer esculhambar comigo pessoalmente. E isso foi criado, uma ideologia que já existia no mundo, tem dentro de cada um pouco disso, né? E no nosso Brasil também tem, mas está um tal de Stephen Bannon, um ideólogo americano que ajudou a eleição de Trump. Esse difundiu as organizações no mundo, dizendo que essa era a via de fazer vencer, por exemplo, a direita radical, era de acusar a pessoa. Isso antes já houve, por exemplo, na Revolução Russa, tinha uma parte de um livro de Lenin, chamado O que Fazer, que ele também estimulava essa briga. Olhe bem, um cara da extrema-direita e um cara da esquerda muito radical. A gente tem que evitar esses ódios. E compreender também que a gente não pode chamar uma pessoa de extrema direita ou de extrema esquerda se ela não for de extrema direita e se ela não for de extrema esquerda. Tem a esquerda democrática, mesmo dura, radical, e tem a direita democrática, mesmo dura, radical. Elas são radicais nos seus posicionamentos, mas defendem a democracia acima de tudo. E a gente deve compreender esse momento. Esse momento é de unir esse povo todo para derrotar o nosso Bolsonaro. Valber, a nossa conversa já está chegando aqui ao final. Olha aí para a câmera, traga a sua última mensagem para quem está acompanhando o Tempo de Cidadania. A última mensagem nesse programa, sim, nesse programa, é a de sempre na minha vida. Não perca a esperança de construir um mundo melhor. Não perca seus sonhos, por nada. Continue a lutar. Lutar para que você, sua família e toda a sociedade tenha condição de ter uma vida melhor. Uma casa, um emprego, um salário, que viva com dignidade. Esse sonho a gente deve buscar sempre. E o Cidadania está aqui para lhe ajudar a realizá-lo. Muito obrigada por sua participação conosco, Valber Júnior, presidente do Cidadania no Rio Grande do Norte. A você que nos acompanhou, fique ligadinho aqui na audiência que a gente vai colocar mais vídeos e mais conversas para você se conectar. Até a próxima!